Paz, meus queridos, com muita alegria, damos início a mais um Palavra Cast para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia muito especial. Hoje temos convidada especial, missionária Suzy, nos honra com Amém. sua presença. Receba a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, né, telespectadores também. Amo vocês, ainda que eu não conheça. Glória a E é um Deus. prazer de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha vida, minhas experiências, daquilo que Deus tem feito através de mim. Que Amém? bom. Obrigado por ter recebido o convite e ter aceitado. Amém. Eu vou compartilhar apenas um trechinho, porque depois eu quero ouvir, porque a entrevistada tem várias experiências ministeriais para estar compartilhando conosco. É um versículo bastante usual, mas se encaixa perfeitamente na vida da missionária Suzy, que é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que realmente esse versículo cumpre em sua vida. Diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É uma temática, um versículo bastante usual no nosso meio, mas se encaixa perfeitamente eh, na vida de um missionário, de uma missionária que está no campo. O livro de Atos retrata muito bem Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, que impulsionou ali os primeiros discípulos a prosseguir avante o Evangelho de Jesus. Aqui fala da ascensão de Jesus e ele deixou Amém. uma ordenança para nós. E essa ordenança cabe a nós cumprir. Não é verdade, missionário? Com certeza, né? Porque essa mensagem ele mandou para os discípulos e nós, como discípulos de Jesus, seguimos a ele, temos que dar continuidade na obra missionária. Glória a Deus. Missionária Suzy, pasme, jovem, não vou revelar a idade da missionária Suzy, Graças a Deus, é, obrigada. mas ela serve ao Senhor desde a idade tenra, né? Desde os seus 12 anos de idade, ela já serve a obra de Deus. Ou seja, uma história de 47 anos de ministério para a glória do nome de Jesus. Então ela vai falar um pouquinho fica à vontade, fala um pouquinho lá do início, como que foi essa Amém. semente poderosa do Evangelho de Jesus. A palavra de Deus, ela já estava enraizada no núcleo da família, Sim. vem de uma descendência. Conta um pouquinho para nós ali. Bom, a paz do Senhor a todos novamente. A minha família veio de uma família batista, né? E foi minha avó que levou toda a palavra para toda a família. Que lindo. Então, só que eles morreram. Minha mãe era pequena ainda, foi criada com a avó, depois a minha bisavó seria. E todos eles ali, desde pequeno, eles já conheceram o Senhor, iam para a igreja desde pequeno. Quando nós nascemos, eu vim de uma família de. Minha mãe teve 9 filhos, morreram 3, somos 6 atualmente. E minha mãe sempre, desde pequeno, levava a gente na igreja, sempre falava para nós sobre Jesus, e ela nunca obrigou a gente a ser crente. Ela sempre falou assim: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela mostrava o caminho. Ela mostrava o caminho é esse. Esse é o Vocês caminho, podem andai ser o que nele. vocês quiserem na vida de vocês, mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, eu já comecei então meus primeiros passos dentro da igreja, era uma igreja pequena lá em Santo André, no Nossa, bairro de Homero Tom, um bairro que hoje é bem mais conhecido, mas na época não era. E, claro, eu era adolescente com 12 anos, né? Então não tinha gente da minha idade. Eu tinha crianças pequenas ou tinha jovens maiores que eu. Então, minha adolescência foi bem marcante. E ninguém gostava de trabalhar com as crianças. E o meu Deus pastor do um céu. dia me desafiou. Suzy, você gostaria de trabalhar com as crianças? Eu vejo que você leva jeito, você gosta das crianças. E eu falei, amém, pastor, eu vou aceitar esse desafio. Sim, que eu gosto. Então eu comecei ali já, todos os domingos, a escola dominical. Aí eu fiz um curso da APEC, que chama Aliança Pró-Evangelística de Crianças. Eu fiz um curso durante uma semana, bem intensivo.
E ali eu comecei a desenvolver, fiquei trabalhando com crianças até meus 26 anos. Meu Deus do céu, que Em todos lindo. os lugares que eu ia trabalhando em missões, ninguém gostava de trabalhar com E criança. você se capacitou para isto, né? Isso que é fundamental, né? Além de você atender o chamado de Deus, e Sim, também teve um preparo para fazer o melhor, com ah, excelência. exatamente. Aí com 15 anos, lá em Santo André estava tendo um avivamento muito forte no meio da igreja na área de missões. E o falecido pastor Edson Queiroz, da Primeira Igreja Batista de Santo Saudoso Edson André, Queiroz, inclusive uma grande referência à Igreja sim, Batista na obra exatamente. missionária. Temos que relatar isso, é muito importante. E nessa semana dessa conferência missionária, então você conhecia muitas denominações, né? E eu já trabalhava numa banca da Bíblia, que era na Praça 18 do Forte, a Ah, não, antiga praça, não acredito que eu. no Betel, Mas, na Betel, Banca hum, Betel. mas será que eu comprei livro com você? Lá eu não estou lembrando. Você, Jesus dos eu crentes. trabalhei ali dos meus Aquela 15 até Nossa, 18 anos. desculpa, foi nostálgico agora. Eu fiquei assim. Ali era o encontro Eu de via, todos os crentes, né? eu viajava naqueles livros, né? Muito nostálgico, aquele negócio muito bom, aquela 18 do Forte, muito bom. Então, aquela banca da Bíblia me ensinou muito a Nossa, evangelizar. Que ali naquela praça você via de tudo, né? Viciados, prostitutas, pessoas, mendigos. eh, Era um ambiente muito pesado ali, né? E ali sempre estava evangelizando. Eu entrava ali, conhecia Jesus. Conhecia Jesus, levei muitos jovens para casa de recuperações, né? E minha adolescência ali foi falando de Jesus. E essas conferências missionárias nos motivava, nos incentivava, nos desafiava a falar sempre de Jesus. Mas em termos de ser missionária, eu nunca quis ser, porque eu tinha parentes que eram pastores, que eram missionários, e eu ouvia as experiências deles, dos desafios deles com Deus, né, e com missões, e os desafios de fé. Eu falei, não, isso daí não é para mim, não. Já estou fazendo missões aqui, né? então, mas você vivia praticamente numa casa de missionários, mas não queria ser uma missionária. É, exatamente. Mas Aí, Jesus olhou assim e falou: Mas ela é minha, não vai é, ter como fugir agora. e era interessante que nessa conferência missionária, meus amigos, todo dia tinha um apelo missionário. E meus amigos iam lá na frente. Eu quero ir, eu quero. E eles olhavam para mim, "Ô, Su, você não vai fazer missões? Não, você não vai se entregar para missões? Eu falei, não, já estou fazendo aqui, para que eu vou me entregar para missões? Mas uma noite Deus me surpreendeu. E Meu, o Espírito Santo falou com a minha mãe. E toda na minha adolescente, eu queria trabalhar com a aeronáutica, eu gostava, ou submarino, eu queria ir para trabalhar na área do mar, né? Como dizer assim, eu gostava muito do mar, gosto até hoje. Eu queria você queria trabalhar fazer parte da Marinha, na da verdade. marinha, da Marinha brasileira. aeronáutica também, uma coisa, o exército queria, minha mãe, As imagina, Forças Armadas. as forças armadas. Imagina que Deus está mostrando outra força armada. A Força do Céu, né? O Batalhão do Céu. Então, tudo que eu queria ser, minha mãe falava: não, isso daí não é para você, isso daí não é para você. Eu jogava voleibol, joguei 4 anos, né? Também voleibol pela escola. Nossa, fui campeã do ABC. Ai, que chique, isso eu não sabia. É, é, a escola Valdomiro Silveira, lá no Vila Guaraciaba, né? Nós somos campeãs, de Santo André, né? Não é do ABC. Nós fomos campeãs. E eu falei: então você é atleta. Mas pelo fato de eu usar óculos, então eu achava muito difícil continuar esse desejo Vida de de ser atleta. atleta, né? Então, para minha surpresa, nessa conferência missionária, uma noite veio o pastor Ari, lá da Igreja Batista do Morumbi, e ele pregou para os pais em relação a missões, que os pais tinham que entregar os filhos para missões, que todos os pais queriam que os filhos fossem aquilo que eles não foram na vida, porque eles tinham um sonho para os seus filhos. E, na realidade, os pais tinham que entender que é Deus que tinha um sonho para os seus filhos. Meu E minha Deus. mãe estava nessa conferência, eu não sabia, tinha mais de 2.000 pessoas. Aí, quando acabou o culto, ela veio falar para mim: Suzy, eu entreguei você para missões. Falei: eu? Tá brincando, né, mãe? Simples assim. Ela falou: Deus pediu você. Aí eu falei: não, acho que Deus se enganou, porque eu não quero ser missionária.
Aí ela falou, então você vai brigar com Deus. E É aí? sério? Que depoimento, Jesus. Aí no outro dia, no culto, ainda estava a pregação lá, não lembro o pastor que pregou, mas o Espírito Santo veio sobre mim e falou comigo diretamente. Suzy, eu quero você para missões. Aí eu falei, Deus, eu não quero ir, não. Eu fui sincera, falei, Deus, eu Mas não quero. quantos não você falou para Jesus? Falei, Perdo- Deus, eu não quero, não. Missionário sofre muito, viver vida de fé. Aí Deus falou assim, o Espírito Santo falou comigo, eu estou visitando a minha igreja. E eu tenho buscado corações que desejam me servir. Amante, Porque forque, enquanto isso, restaura, fere, muitos e glória. muitos estão indo para o inferno sem ouvir do meu amor. E se eu te chamo, eu falei, Deus, mas eu não tenho condições. Minha família não tinha condições de sustentar, de me ajudar, nem nada. Eu trabalhava, eu que ajudava a minha casa, meu irmão desempregado, mais velho. Aí Deus falou assim: se eu te chamo, eu te sustento. Senhor, mas eu não sei pregar, eu não sei. A única coisa que eu sei falar é de Jesus, 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 aqui no meu trabalho, na escola. Eu falei muito de Jesus. Eu marquei a minha vida estudantil com Jesus. Jesus foi conhecido na Escola Américo-Brasiliense. Sim, no Na nossa centro. formatura ali, o professor falou, Suzy, tanto que eu falava de Jesus, que eu falo, Suzy, nós vamos fazer um culto ecumênico e eu quero que você convide um pastor para pregar na formatura. Nossa, que lindo. E eu convidei. Porque Na toda formatura do ginásio. era colegial, né? É, Naquela antigamente era terceiro colegial. terceiro colegial. É, e então eu sempre estava ali falando de Jesus para as pessoas, né? E no dia da minha formatura, esse pastor Nivaldo Nassif, ele fez o apelo e eu vi toda a minha classe aceitando Jesus. E naquele dia da formatura eu levei uma Bíblia para cada um. Todos eles Glória a receberam uma Bíblia. Deus. Porque eu ia a cada classe perguntar quem era crente. E que na hora do intervalo, nós tínhamos 15 minutos de intervalo, eu falei, 10 minutos vocês lancham, vai no banheiro, 5 minutos nós vamos orar. E começávamos a orar na escola, deixávamos uma sala lá, a gente pegava uma sala vazia, escrevia um versículo na lousa. E o pessoal começou a vir, começou a vir, começou a conhecer Jesus. Então, minha vida dentro da escola, sempre falando de Jesus. E aí, nessa conferência, quando o pastor falou, quando Deus falou comigo, quando eu envio, eu te preparo, eu te capacito, eu te sustento, e sou eu que te envio. E eu comecei a chorar. Chorando, eu não vi mais a mensagem. E a minha irmã estava do meu Uma lado. visitação de Deus você teve naquele momento. Exatamente. E a minha irmã estava do meu lado. Falei, Solange, Deus está falando comigo. E eu pensava que ela ia falar assim, ô, tadinha, pobrezinha. Ela falou, vai embora, porque se você ficar é pior. Ai, E o ai, pessoal torcendo por você e você querendo ficar. ainda ficar. Aí, naquela noite, só que não teve o apelo missionário. Todas as noites teve, mas naquela noite não teve. Aí eu falei, isso foi coisa na minha cabeça. Olha como o diabo começa a colocar coisa na O nossa mente, impedimento né? para você desistir. Eu falei, não, então isso não foi de Deus, não, foi coisa da minha cabeça. Aí eu peguei e chamei um irmão de oração lá, eu falei, ô irmão, Cláudio, vem orar por mim. Vamos lá. Ele falou, vamos lá para a sala de oração. E chamou alguns outros irmãos. Quando nós começamos a orar. Aí eu contei para ele o que tinha acontecido. A glória de Deus desceu ali. E eu vi a confirmação do meu chamado. Que realmente Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Porque não era para mim nascer. Minha mãe teve um aborto antes de eu Me- nascer. E os médicos tinham proibido ela ter mais filhos. Ah, E você quando... foi a rapa da panela? Não, depois de mim, a minha mãe teve 3, né? A última morreu. Mas só que sua mãe não poderia mais engravidar de fato, por orientação médica, mas Deus já estava vendo o futuro que você estaria aqui hoje, falando tudo Exatamente. isso, e através de tudo isso que está sendo falado aqui, eu tenho certeza, missionária Suzy, que vidas estão sendo impactadas, pessoas estão sendo ativadas os seus ministérios para não desistir e continuar e atender o chamado de Jesus. Exatamente, porque quando Deus chama, a gente não pode escapar. Não pode. Tem como fugir da voz de Deus? Não Fala para tem, mim. não tem, não tem como. Você resistiu,
Tentou fugir Tentei e é, nada, e não conseguiu. e não consegui. Aí quando eu voltei para minha igreja, que era uma igrejinha pequenininha lá em Omerton, chamei meu pastor. Falei, pastor, Deus me chamou para missões. Ele levou um susto. Sério, susto? Falei, sério. Ele falou, então no tempo de Deus, Deus vai te levar. Eu estava estudando ainda no ginásio, Sim. colegial, né? Aí falei com a minha família, minha mãe ficou feliz, ao mesmo tempo falando, só que agora você não pode ir para missões, né? Você tem que terminar os seus estudos direitinho. Eu falei, tudo bem, vou terminar meus estudos e tempo de Deus nós vamos. Aí terminei meus estudos e eu orando, orando todo o tempo. Deus aí já ia começar o outro ano. E aí eu pensando, onde que eu vou estudar? Onde eu vou me preparar? Eu escrevi para vários seminários, que eu queria estudar no seminário interno, Ah, que tá. vivesse missões, não só na teoria, mas na prática também. Eu Aí escrevi você- para vários seminários aqui no Brasil. E havia um seminário que é o Betel, Instituto Bíblico Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, na Paraíba, que era um seminário muito forte na no época, né? Nordeste. No Nordeste, lá em João Pessoa, na Paraíba. Paraíba. Inclusive, um ano, mês de outubro, vai completar 85 anos esse seminário. É, dos antigos, né? Dos primeiros. É um seminário interdenominacional e naquela Os época pioneiros, né? Um dos é, pioneiros. é um seminário que vivia a palavra, comia a palavra, andava na palavra e missões, missões. Você respirava desde a hora que você acordava até na hora que você dormia. Missões, missões, missões. Mas eu sabia que era um seminário também muito assim rígidos, né, em termos de como um quartel-general. Aí eu fiquei já com medo, falei, não, esse daí eu não vou não. E eu não escrevi para ele. Mas aí eu conheci uma missionária que havia estudado nesse seminário. Aí ela chegou lá na banca do Betel e eu conhecia já o noivo dela, né, que era um pastor já. Ele, ele falou assim, olha, Suzy, ela estudou lá no Betel. Aí eu falei, sério? Aí eu falei para ela, né, do que tinha acontecido, que eu tinha escrevido para vários seminários. Ele falou, você escreveu Betel? Eu falei, eu não, porque o Betel eu ouvi dizer que lá é assim, assim. Ele falou, não, Suzy, todo seminário tem suas regras, tem suas limitações. Já que você escreveu para tantos, por que não custa escrever para eles? Eu falei, ah, tá bom, vou escrever. Aí eu falei para Deus, Deus, o primeiro colégio ou seminário que me responder é para lá que eu vou. Gente, eu tinha escrevido para os outros fazia tempo. E nenhum tinha respondido. E o Betel, que foi o último que eu escrevi, foi o primeiro a me responder. Aí você entrou na linha dura de Jesus. Eu tive que ir lá para João Pessoa, lá para o Nordeste. Aí já começou, porque já mudou a É, cultura, né? Você começou a ser exato, trabalhada na na cultura, cultura porque você brasileira. imagina, você está no Sudeste e de repente você está no Nordeste. Muda a alimentação, muda hábitos, muda tudo e era um preparar de Deus já para o seu futuro como Exatamente. uma missionária. E eu sou muito fácil de pegar o sotaque onde eu vou. Quando eu voltava de férias aqui, eu vinha falando paraibano. Pegava rápido. Falava paraibano mesmo. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a trabalhar também com as crianças lá, as crianças falavam, tia, você é estrangeira que você fala diferente, né? Que eu sou Você paulista. trabalhou com as crianças dos 12 anos aos Até os 20, 26, falou? anos. Em torno de 14 anos de Aham, Ministério Infantil. isso, Isso agregou muitos valores também no campo também exatamente. de Nossa, missões. é um privilégio, né? Quando você encontra algum deles, eles falam, ah, tia, ainda chama de tia, né? Muito engraçado também, né? O linguajar Muita deles. escola bíblica de férias realizadas, né? E nas igrejas, Porque em o pessoal várias tem aquele igrejas. famoso ditado dizendo que os filhos é o futuro da igreja de Jesus, mas, Exatamente. mas na verdade eles não são futuro, eles são a igreja de hoje, né? São, E se eles não forem trabalhados, o que será da igreja amanhã? Então tem que, a partir do momento, desde a primeira infância até. Então a necessidade de que eles fazem parte do progresso e do desenvolvimento da igreja no todo, né? para vocês terem uma ideia, eu tenho duas sobrinhas, Nicole e a Kívia, hoje ela está com 26 anos, a outra tem 24.
Sim. E desde pequenininha elas foram envolvidas em missões, vem do meu ministério, e hoje elas também são missionárias. Ah, Fizeram a então, Jocum, né? tá. Jovens com uma Missão, trabalham na igreja secular hoje, na área que elas gostam de trabalhar, e estão ali servindo ao Senhor, né? Nicole na área de esporte e a Kívia na área de mídia. Foram influenciadas pelo seu ministério. Exatamente. E junto com a minha irmã também, né? Que a minha irmã, a Solange, ela começou também a desenvolver missões dentro da igreja lá do Bom Retiro, Assembleia de Deus Bom Retiro. Ela ficou 7 anos lá trabalhando junto com o marido, e quando o pastor Jabe chamou elas para trabalhar, e ela ficou meio assim, apreensiva, falou, mas a minha irmã que é missionária, não sou eu. Então, nessa época, eu estava na Espanha, e ela me ligava, falava, Suzy, o que que eu faço? E eu ficava orientando ela também em missões. Olha, faz isso, faz aquilo outro. Né? Então, ela fez várias viagens missionárias, começava a trazer a visão de missões para a igreja. Toda sexta-feira, eles pegavam mapas de cada país do mundo em folha de papel, e era um tempo de intercessão pelas nações muito forte. Sempre estava trazendo um missionário para ministrar lá. Sim. E, então, esse grupo, essa turma que se envolveu com missões nessa época lá, cresceram tanto porque também ela fazia. Esse final de semana nós vamos conhecer como é fazer missões com criança. Então, levava na FEBEM. No outro Nossa. final de semana, vamos lá trabalhar é, com os jovens viciados em droga, levavam eles lá em casa de recuperação. Outro final de semana levava com os adultos nos asilos. Então, sempre estava levando para conhecer outros ministérios que trabalhavam em várias áreas. E a raiz disso, muitos desses jovens ali, eles começaram a sentir o desejo de servir ao Senhor. E hoje em dia, a maioria deles estão envolvidos em ministério e trabalhando, servindo ao Senhor. Meu Deus, então foi um grande impacto, né, Ana? Foi, foi. Você tem que impactar o povo, né? Porque, na verdade, eram missões não só na parte teórica, mas na prática. Em campo, Exato, missões em campo, a gente fala, né? E, exato. então, foram várias inserções e foi expandindo, expandindo, chegou a uma proporção de abranger nações, povos e... Meu Deus, que coisa linda. E aí eu fiquei no seminário 4 anos, gente. 4 anos e 4 anos no quatro Betel. anos lá em João Pessoa, no Betel Brasileiro. Aprendi muito, muito, muito a depender de Deus, a trabalhar em equipe, né? A conhecer você mesmo, a estudar a palavra, né? A ensinar a palavra também. Então, e lá no Betel, a cada 6 meses, nós trabalhávamos em equipes em diferentes lugares. Por exemplo, o primeiro ano meu, quem era do primeiro ano não pregava, só aprendia primeiro e segundo ano. A partir do terceiro e quarto ano é que podia pregar a Eram palavra. estágios, então. Exatamente. Então, o primeiro ano sempre estava trabalhando com crianças, né? Estágio de Então, aprendizagem. isso aí foi bom, porque primeiro ano nós fomos trabalhar no Campo Pioneiro, num bairro que não tinha nenhuma igreja, chamava Geisel. E fazíamos culto na casa de uma irmã que morava lá, e fazíamos, e como ela trabalhava numa escola, então a escola cedia para a gente fazer os cultos nos domingos. Então a gente fazia durante a semana na casa da irmã, nos domingos a gente ia para lá. E os alunos, de manhã, depois do culto de manhã lá no seminário, a gente ia para esse bairro, né? E cada um ia para os bairros de lá, e a gente fazia evangelismo, chegávamos, evangelizava o bairro, depois para o culto. E no domingo, escola dominical. Acabava o almoço, saíamos para evangelizar, visitar casa em casa, evangelizando, levando a palavra. Hoje, nesse bairro do Gás, eu tenho uma igreja linda e maravilhosa. Então, eu sinto o Uhum. privilégio que pude semear. Depois, no segundo ano, eu fui trabalhar num lugar, num outro bairro também, que já tinha uma igreja estabelecida, mas precisava já fortalecer os departamentos. Sim. E aí também fiquei trabalhando com as crianças e evangelismo, crianças e evangelismo e discipulado. Já no terceiro ano, eu fui trabalhar num lugar chamado
já era no interior lá de João Pessoa, numa cidade chamada Caiçara. 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 O ônibus passava 4 horas da manhã para a gente pegar esse ônibus para chegar lá e voltar na segunda-feira, que era o dia de folga. Chegávamos 10 horas, dormíamos, era o dia livre nosso de Isso no descanso. segundo ano. Isso já no Terceiro ano. ano. E lá a gente pregava, era com uma igreja batista que tinha lá, o pastor ficava lá a semana toda, final de semana, a gente que cuidava da igreja. Era outra missionária e eu. E nessa igreja a gente aprendeu a trabalhar com pessoas que não sabiam ler, analfabetas. Então você tinha que inventar, E né? tinha programas também de alfabetização também? Não chegamos a fazer esse trabalho de alfabetização por causa do tempo, né? Porque a gente só passava sábado e domingo lá. Sim. Então, os pastores, sim, faziam esse tipo de trabalho. E a gente fazia muito teatro com eles, né? Figuras ilustrativas para eles poderem entenderem a palavra de Deus, né? Então, foi um ano que eu fiquei nessa cidade, que inclusive quando eu terminei, eu fiquei 2 anos. Quando eu saí de lá, eles queriam que eu continuasse lá, né? E eu estava até orando, Senhor, eu vou continuar aqui na Paraíba, depois que terminei o seminário. Aí o Senhor falou, não, você vai voltar para São Paulo. Aí eu Aí você já estava voltei. acostumado, eu falei, agora tá bom, né? Aí você Quando você falou, pensa que tá bom, aí Deus fala, não, 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 quando você volta. pensa que tá bom, daí Jesus falou, não é aqui que eu quero, deixa tudo para trás, que você vai andar um pouquinho mais para frente. E não chegou no final É ainda. assim, né? Então foi uma bênção, né? Poder Aí quando a viver gente isso. pensa que acabou, daí Jesus falou, não acabou ainda. Bom, Suzy, tem mais aí para seguir. Aí eu Meu voltei Deus. para São Paulo, né? E foi antes de eu voltar para São Paulo, um ano, era o meu último ano de seminário já. A minha irmã mais nova faleceu. Bom, E para minha mãe foi um choque muito grande, que ela era caçula, né? Com 13 anos ela faleceu, ela tinha uma enfermidade de coração. meu Deus. E minha mãe sofreu muito, né? E porque estava separada do meu pai. E ela via que meus irmãos, porque minha irmã mais velha tinha casado, meu outro irmão também. Eu estava no seminário, aí perdeu essa filha, então ela via que ela estava se sentindo sozinha. Mil E razões. ela chegou para mim e falou: Suzy, eu não queria que você voltasse para o seminário. Eu queria que você continuasse seus estudos aqui. Aí a minha guerra espiritual, né? Meu Deus, Que eu falei, confronto. porque a Bíblia diz que você tem que honrar e obedecer teus pais. E por outro lado, você sabia que você tinha um ministério a zelar no trabalho. E aí eu E ela, pedi aconselhamento para vários pastores. E aí eu fui orar, né? Aí eu falei para minha mãe, mãe, olha o seguinte. A senhora disse que entregou eu desde quando eu nasci, isso desde que o eu ia ventre. chegar nesse ponto que eu estava querendo lembrar. Eu falei, ela entregou com amor, depois queria a devolução com as duas. Eu falei assim, olha, se a senhora quiser que eu fico, por Aí, obedecer a senhora. mas a senhora que Mas a senhora vai ter as vai consequências. resolver com Jesus. Agora eu vou dar um tempo para a senhora, porque a senhora sabe que eu tenho que voltar até o dia tal. Ou a senhora deixa eu ir e eu terminar meus estudos, depois eu volto. Simples assim. Aí eu deixei ela livre, né? Aí ela chegou para mim chorando, falou: olha, Suzy, eu vou entregar você para Jesus de novo. Meu Deus, sem reserva agora. É forte para uma mãe, né? Uma Nossa, forte mas para que mãe. testemunho forte, porque na verdade ela já tinha entregado você no altar de Deus. Sim, Aí eu lembrei um pouco do que você contando, né? Que ela falou, se você não quiser fazer missões, você vai ter com Jesus. Aí a moeda voltou para ela. assim mesmo. Aí voltou para ela a moeda. Eu falei, meu Deus do céu, que. Mas você não tinha dúvida mais, né? Porque até Não, então, aquele conflito que você tinha de falar, eu não quero ali, eu falei, agora eu quero. Agora eu não volto mais. Aí exatamente. você já tinha entendido, nessa altura do campeonato, você tinha entendido que o ministério não tinha volta mais, que era sem reserva. Assim mesmo. Porque, assim, você sabe que Deus te chamou, não tem como você. Por mais que você já tenha resistido tantas vezes, falar: não, Deus, aqui estou entregue a ti. A minha vida é tua. Então, o que, que eu vou fazer? É tua e eu não. E eu tenho que servir, seguir e fazer o que o Senhor quer que eu faça. Que lindo, meu Deus do céu, que Não é fácil, trajetória. não, que muitas vezes por exemplo, para você ser sustentado no seminário.
Nessa época, a minha igreja era uma igreja pequena, tinha poucos membros. Aí o pastor chegou para mim e falou: Suzy, eu não vou, a gente não tem como sustentar você, não tem como enviar você. E eu falei assim: o senhor não tem, mas Deus tem, porque ele é o dono do ouro da prata. Se ele está me chamando, como ele me falou, que ele vai me sustentar. E no reino tem tudo, né? E aí eu ganhei um cheque com toda a minha 6 meses pagos e paguei todas as minhas despesas que eu precisava e a minha viagem para ir voltar. Os 6 primeiros meses de seminário. Aí quando eu cheguei, eu falei: e aí, pastor? Tô de férias, o que que vamos trabalhar? Vamos evangelizar? Bora, Sus. Aí eles fizeram uma reunião na igreja e a igreja decidiu. Então, ele falou: Suzy, a igreja, na realidade, eu creio que ela não queria te sustentar para ver se realmente você era chamado ou só era fogo de palha, né? Porque existe muito isso também, né? Tem Tem pessoas muitas que emoções e aí a pessoa desiste no meio do caminho. E a gente pôde perceber através do teu testemunho que realmente Deus te chamou. E a não era partir de emocionalismo. hoje a igreja vai te sustentar até o término do teu seminário. E não era emocionalismo, É era realidade. Deus te chamando mesmo. E fora isso, meus pais eram separados, né? Cheguei pro meu pai e pedi a benção do meu pai. Aí ele falou, ele tá desviado, ele falou assim: olha, Suzy, já que eu não estou no caminho, Deus te chamou, eu quero te abençoar e que você vai na benção. Então eu fui com a benção da minha mãe e do meu pai da minha igreja. E, Isso foi muito e a importante. benção do Pai, Celestial, que as eita mãos glória. de Deus, do Todo-Poderoso, já estavam sobre a sua vida Amém. e já tinha traçado toda essa trajetória até hoje. Amém. E eu Continuará. quero falar uma palavra profética para você. Eu recebo. Não terminou ainda e não Não, parou. não. Você ainda vai pisar em muitas terras Eu ainda creio. e você vai caminhar muito ainda Eu no creio. nome poderoso de Jesus. Isso é uma palavra profética de Deus. Isso é confirmação, É, porque Deus falou que o meu chamado é para as nações. eu estava aqui e o Espírito de Deus me impulsionava a dizer que não parou. Fala para ela, não parou. Amém. Eu creio. É, você acha que está parado, mas não está parado. Não. Entendeu? Então, você está aqui só um pouquinho de tempo. Assim. Sabe aquele pit stop de Jesus? É, Você sabe o que é pit stop? sei. Parada obrigatória. Isso. É. Mas eu não consigo ficar parada. Então, mas só que daí, nessa parada obrigatória, o que é feito no pit stop? Troca-se os pneus, Isso. faz uma revisão na Geral. geral no carro, troca os para-choque, motor, faz um ajuste, dá uma calibrada. Aí depois que o carro volta na pista, Aí aí você fala, ninguém me segura, segura. Jesus. Só Me Jesus não segura, segura. Jesus. É assim que Deus tem para você, viu? Talvez você está nesse tempo de pit stop também na tua vida. Pensa que tudo parou, mas não parou não, sabe? Deus ainda tem muito para você também. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar até o dia final. Receba aí também. Eu recebi, agora você recebe. Receba. Hoje tem palavra profética no seu coração. Hoje você está sendo ativado no Amém. nome poderoso de Jesus. Eu creio, eu Tem uma creio, ativação profética eu aqui, creio, eu é, creio. ministerial e missional Isso. para o campo de missões, É, é, que é uma chamada específica, né? com Nós sabemos que certeza. é algo assim específico da parte de Deus e através de tudo isso aqui, vidas serão alcançadas. Amém, amém. E você está no quarto ano agora, vamos lá. Tô no quarto ano do seminário? É, no Betel, você parou no Tô, terceiro. terceiro ano, ou Ah, no no quarto quarto. ano é época de formatura, é época de gratidão a Deus, porque podemos dizer, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Foi um tempo assim de conhecer mais o Senhor, né? Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. E parabéns ao Instituto Bíblico Betel, brasileiro, que em outubro aí, 85 aninhos, né? Então, Parabéns para Betel. oh, Glória a Deus. 85 não, perdão, gente, é 90 anos, Betel. 90 anos? 90 anos já, Betel Meu Brasil. Deus do céu. 85 anos fez a primeira Igreja Batista de Santo André semana passada, por isso que eu confundi a Meu Deus do data. céu. E, e realmente a gente vê assim que a trajetória de um pioneirismo em missões e formação de missionários, né? Tanto a Igreja Batista como o Seminário Betel, né? E olha que o Betel tem expandido em várias nações também, e no Nordeste principalmente. Aqui em São Paulo, em Santo André, tem uma agência do Betel também.
também uma E agência. Então, aí treinando. dessa turma ainda tem bastante gente aí que está envolvida até hoje. Estão mesmo, estão aí, os missionários. A gente tem eh, um WhatsApp, né? O grupo do Betel, aí a gente sempre está Hum, comunicando, cada um onde estão, o que estão fazendo. Agora vai ter o aniversário, perguntando quem que vai para ir lá para se encontrar as turmas, né? E que vamos lindo, ver né? se Então dá é uma para ir. expansão do reino, né? Tá em reino em expansão. E a Missão Horizontes também continua com seus projetos, né? Pastor Davi Botelho trabalha muito com Você projetos. fez parte também dessa outra missão, foi E isso pós-Betel. foi pós-Betel. Depois que eu vim para Santo André, voltei para cá. Terminei o seminário, voltei para Santo André. Estava trabalhando com a minha igreja local. E chega um momento que estava terminando o final do ano, em final de 90, isso, 91, final de 91 já. Eu estava orando, falando, Deus, o que, que o Senhor quer da minha vida? Mas você sabe quando o Espírito Santo começa a ativar você, como agora, e você sabe que Deus está fazendo alguma coisa e alguma coisa vai explodir, mas você não sabe o que, que é. Mas você está naquela expectativa de fé, olha, vai acontecer. E assim estava eu. E eu tinha um namorado na época, eu falei para ele, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que o ano que vem, Deus tem algo preparado. Ele falou, por que você vai terminar comigo? Eu falei, não sei se é necessário, eu termino. Eu quero é Deus, eu quero mais de Deus. E aí, no final de 91 foi quando eu conheci a Missão Horizontes, também numa conferência missionária, lá em São Caetano, pastor Davi Botelho. O tema do workshop era Missões sem Fronteiras. Eu falei, é lá que Deus vai falar comigo. É para lá que eu vou. E Deus, lá no seminário, tinha me dado um sonho sobre a Espanha. Nossa, Ele me deu um sonho dizendo que nesse sonho eu caminhava, eu ia com uma amiga chamada Sandra, a gente ia para Israel. Aí não sei o que aconteceu no avião, aí falaram, passageiros, vocês vão ter que descer. Descemos. Eu falei, nossa, Sandra, que lugar é esse? O pessoal andando assim, que nem os zumbis andando, morto-vivo. Eu falei, Sandra, esse povo precisa de Jesus. Vamos abalar esse povo aqui. Aí eu empurrava ela, falei, vamos chacoalhar esse povo aqui. Vocês precisam ouvir de Jesus, Jesus ama vocês. Eu gritava no sonho. Aí a Sandra, Suzy, a gente já precisa ir. Já estão nos chamando para pegar o avião de volta. Eu falei, mas eu preciso saber que lugar é esse. Aí vinha uma placa escrito, bem-vindo à Espanha. Aí eu falei para ela, eu vou vir para esse país, porque esse país precisa de Jesus. meu Aí Deus. nós fomos embora e acordei no sono, do sonho e comecei a orar pela Espanha. Aí no outro dia, na aula de implantação de igreja, pastor sempre a gente orava por uma nação, e ele sempre perguntava se Deus tem falado alguma coisa. E naquele dia, qual nação que a gente ia orar? Pela Espanha. Aí Meu eu Deus. contei o sonho para ele. Aí ele orou por mim e profetizou: Você vai para a Espanha? Eu falei: Eu creio. E aí Gente, que lindo. quando eu conheci a Missão Horizontes, então, qual era o primeiro projeto da missão? Espanha. Espanha 92. Foi na época das Isso que Olimpíadas. eu ia falar. Madrid, não foi? Foi. Olimpíada de Madrid. Madrid. E. É, acho que foi. Foi Madrid. Já nem lembro se foi Madrid. Deixa pra lá, que a gente toma tudo novo, né? Deixa esse negócio. Mas foi mais ou Foi menos em Barcelona. 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 Glória, melhorou. E nós, então, o objetivo dele era levar vários jovens para a Espanha. E nós fomos treinados 12 jovens. A gente chamava que eram os 12 discípulos. Coincidência Aí ou não, mas o foi. projeto era ficar 1 ano, no máximo 2 anos na Espanha. Eu fiquei 12 anos. Foi 12, o negócio era o 12, O então. negócio era 12, naquela época era 12. Era o projeto dos 12. Eu fiquei 12 anos na Espanha, mas assim, indo e voltando, né? Primeiro ano. Porque assim, Deus, quando Aí ele. você já se tornou bilíngue Exatamente. Porque Deus, quando ele na chama prática, a né? gente, né? Que ainda não começou a obra, ele quer que a gente continue. E às vezes a gente quer resistir, voltar para trás. E Deus fala: caminha, caminha, caminha. Este é o caminho, andai nele. Assim que caminha, gente, não para não. Deus tem muita coisa ainda para fazer com você. Ó. E foi o que aconteceu comigo, porque eu fiquei 1 ano.
nós havíamos determinado junto com a igreja local que eu ia ficar um ano só. Quando eu cheguei na Espanha, eu não tinha nem dinheiro para ir para a Espanha, gente. Deus é tão bom que eu lembro que eu visitei tantas igrejas falando do projeto Espanha que eu já estava desanimada. E eu só conseguia metade do dinheiro. Aí eu liguei para a missão e falei, olha, eu vou depositar o dinheiro hoje, que é o último dia. Eu só consegui a metade. Como eu não consegui a outra metade, se eu não conseguir, mas eu creio no Deus que falou que eu vou até no último momento. E se ele falar que não é agora para mim ir, deixa aí como oferta. Aí a secretária falou, Súzia, tem outra jovem da equipe que também não conseguiu todo o dinheiro. Só consegui a metade. Vamos unir o teu com o dela, vamos comprar uma. E a agência de turismo nos deu uma de presente. Olha só, que lindo. É Deus ou Glória a não é? Deus. Eita, glória! Vale um glória a Deus. Ô, glória! Vale. Deus é fiel. Quando ele quer, gente, tem como. Tá Não tudo tem. no reino, né? Tá. Deus só quer o que de nós? Disposição e fazer algo para Ele. E Pronto. aí, rapaz, quando eu chego na Espanha, eu ajoelhei e comecei a dar glória a Deus. Falei, Deus, mais uma promessa Para sendo quem não tinha cumprida. metade de uma passagem para ficar um ano, você ficou 12 anos. E vivendo por fé, viu, gente? Se Vivendo por alguém tem fé. dúvida, não tenha mais dúvida, que Deus está Ah, nesse negócio. e lá na Espanha a gente visitou, tem mais de 8.000 povoados sem uma igreja evangélica. E aqui no Brasil a gente fica brigando uma denominação do lado 8 da mil outra. povoados. Sem uma igreja. Meu Deus. Um país de 40 milhões de habitantes. Muitos povoados sem igreja. E eu lembro que lá na missão, na base da missão, muitos que me conheciam me ligavam, né, que ia passar férias lá na Espanha. Ô, Sus, me fala alguma igreja que tem aqui nesse povoado, nessa Você cidade. fala, não tem. Falei, começa aí onde você está, você mesmo. Já Começa a abre, orar já aí, inaugura. começa a evangelizar aí. E não Desse tem. jeito. Eu falava para as pessoas que não tinha. E Eu tinha que aqui, pegar ônibus lá longe, não tinha. meu Deus do Espanha é um céu. país que é catolicismo, mas o muçulmano está lá, né? O islamismo está lá também. A nova era é muito forte lá também. Mas você tem que estar cheio do Espírito todos os dias, que não é fácil. É um povo muito necessitado e carente. E aí eu fiquei um ano lá, né? Trabalhei em povos, em cidades que eu lembro que eram. A princípio, eu trabalhei em Sevilha, trabalhando, ajudando a igreja local. Também fui trabalhar com crianças e treinar professores para trabalhar com criança, porque ninguém na igreja queria trabalhar. E depois eu fui trabalhar num povoado chamado, na província, né, que é estado, Ela fala província também, né? Que é a língua espanhola, Almerinda, né? É. Almeria, num povoado de 70 mil habitantes, chamado 70 mil não, perdão, 7 mil 7 habitantes. mil habitantes. E não havia uma igreja evangélica. Mas já tinha 300 adeptos dos Testemunhos de Jeová lá. Meu Deus do céu. Mas cristão e igreja não tinha. E aí a minha equipe foi para lá. Gente do céu, que povo duro, duro. Gente, toda estratégia de evangelismo possível a gente fez nesse povoado. De casa em casa, com questionário, com equipes que vinham de teatro. A gente trabalhava na Feira Livre, distribuindo folhetos, levando Jesus, o filme Jesus. E mesmo assim tinha resistência. Muita. E eu falei, Deus, nós ficamos lá um ano e sem nenhuma alma para Jesus. É triste, não é? E éramos 4 missionários. Hein? A gente chorava. Eu acredito. Porque as igrejas queriam resultado. Resultado, mandava relatório. Quantas almas? Quantos já se batizaram? E nós falava nenhuma. Então Aí aqui, pensava que a gente estava lá de turismo. então aqui no Brasil tá bom, porque né, tem igreja para todo canto aí, né? Para todo gosto, todo jeito. Aí o Espírito Santo Tá falou bom para mim demais. assim: vocês vieram Glória a aqui Deus. para semear. E no meu tempo eu vou dar os frutos. Nós saímos de lá desse povoado. Eu fui trabalhar em outros lugares. E depois uma irmã me chamou. Tinha uma irmã que morava lá, ela tinha uma creche. Evangelizei todos os pais das crianças daquela creche.
Gente. E ela também, ela evangelizava muito, essa irmã. Nada. Até que veio um pastor espanhol, começou também um trabalho lá com ela, né? E abriu uma igreja, conseguiu abrir a igreja. Quando eu saí da Espanha, já tinha 100 membros lá na igreja, nesse povoado. E, é um E lu- pessoas que a gente tinha evangelizado, semeado a e palavra. era um lugar que, sem expectativa de crescimento, Exatamente. que acreditava que não ia acontecer nada, mas Deus colocou a mão ali, que Exatamente. quem dá o crescimento, segundo a palavra de Deus, é Ele De mesmo. Deus, é. A gente só foi para semear. É, ele só Aí quando eu vi semeia. as pessoas lá, eu falei, ah, você tinha um coração duro, né? Mas Jesus te libertou, Jesus graças a quebrou esse Deus. coração de pedra. É, porque era arrancar toco mesmo, né? Em terras assim que ele já tem uma religião pragnata dentro do coração, enraizada dentro do coração. É difícil você romper com isso. É só o Espírito Santo mesmo. Mas o Evangelho, ele é poder de Deus, É o né? poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim que não é impossível para Deus, E o Deus das nações, né? Deus das nações. O Deus das nações. Então ele comprou para si povos de todas as nações, tribos e línguas, Amém. através do seu sangue precioso, né? Então, a salvação é para todos. Todo aquele Amém. que nele crê, não é assim que diz a palavra? Todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que nele crê. Todo Então, que está ao crê. alcance, mas eu tenho certeza, nesse dia de hoje, há um grande impacto no mundo espiritual. Algo está acontecendo, Deus está movendo, né, algo no mundo espiritual, no campo de missões, porque o Deus das nações, missionária Suzy, Aleluia. Lamante, Oforgue, Astúria, Atéria, Prove, Ele está aqui conosco na tarde deste dia, e a Ele seja dada toda a honra, toda Toda a glória, glória e todo o toda louvor dor e e toda a toda adoração. adoração. Eita, Deus. Eu tô sentindo Jesus aqui. Desculpa, É, a gente é Jesus está pentecostal, né? aqui, Jesus está aqui. E quando Glória a Jesus Deus. está, o milagre acontece. E esse milagre Deus está fazendo também de você. Ele está na casa. Ele está aqui, sabe? Ele está aí com você também. Talvez você está assim, nossa, eu estou perdido. Não, Jesus já te achou. É só você encontrar com ele e deixar ele ser o Senhor da tua vida. E você vai ver que grandes coisas ele vai mudar na tua vida, como ele fez na minha e do Ivan e de todos que estão aqui. Deus te ama e ele tem um plano na tua vida. Não esqueça isso. Glória a Deus. Meu Deus do céu. E naquele lugar que você falando agora, que não tinha nada, um povo de dura serviço, como diz a Bíblia, né? Assim mesmo. É. Elegido, mira o nome. Escuta o nome. Elegido, ou seja, elegido. 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 Eu chego lá. Eu não abro, mas Hoje já fica à tem uma vontade. igreja para a glória de Deus. E depois ali na Espanha, trabalhei em vários povos também, É. povoados, trabalhei em igreja local, trabalhamos numa igreja na costa litorânea, onde o nosso pastor era sueco. Nossa. Chegou a ter 30, como chama? Nacionalidades na igreja. 30 nacionalidades. Tinha, o culto era em inglês e em espanhol, porque era um lugar turístico, né? Vamos faz um negócio diferente aqui. Ah, Traz uma mensagem em espanhol, porque vai abranger outras nações. Traz uma mensagem em espanhol para os nossos irmãos espanhóis, por favor. Hermanos, Dios os bendiga mucho. Quiero decirte que Dios también te ama, tiene un plan en tu vida. Dios no ha olvidado de ti porque la palabra de Dios dice que porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, pero tenga vida eterna. Así que cree en Jesús, porque Ele é lo mejor que tu puedes tener en tu vida. Meu Deus. Amém? E ela acabou de citar aqui Evangelho de João 13:16, que é o tema central da Bíblia, Jesus Cristo. Assim mesmo. E é o versículo chave. E por causa desse amor, eu vou voltar lá no começo do podcast, que você falou, eu amo vocês. Isso daí é um coração missionário. Eu falo, não conheço vocês, mas eu amo vocês. Assim mesmo. A gente tem que Mas amar. é o transbordar
de Jesus na vida do missionário e que só entende quem que é missionário. É, e saber que é amar sem ver, sem conhecer. Porque como que você vai para um lugar que não te oferece benefício nenhum, mas você está ali se não for por amor? O amor de Deus nos constrange. O Aham. amor de Deus, é o que você acabou de falar agora para os Oh, amados hermanos de hispânico. línguas espanhol, né? Que Deus nos bendiga, né? Como diz o Glória a Deus nos bendiga. Então, realmente, a gente fica emocionado, porque realmente a gente pode sentir que Jesus está aqui nesse lugar. Amém. É. Aí, continuando um pouquinho, daí você falando as culturas, Então, mais de 30 nacionalidades, né? isso foi lá De ver, na cidade de Mirras, né? mirras. É na província de Málaga, né? Eu fiquei trabalhando nessa igreja há muitos anos, Ministério Palavra de Poder, e a gente acaba conhecendo muitas culturas, né? Aprender a conhecer a nossa e valorizar a nossa cultura, como também as demais culturas, e que todos nós somos iguais diante de Deus, né? Não há E diferença. não há diferença. Eu lembrava que a gente brincava, a gente parece estar na Torre de Babel aqui, né? Tantas nacionalidades, 30 nacionalidades. mas a gente se dava bem com todas elas. E graças a Deus a igreja lá continua. E eu voltei da Espanha depois de 12 anos trabalhando, servindo ao Senhor lá. 12 anos. Voltei para o Brasil porque Deus tinha outros propósitos, né? Não deixava de viver missões. E na época que eu voltei, então, eu pude ajudar minha irmã mais em missões com a igreja local. E passou Espanha, eu fui num café de manhã, um café missionário que minha irmã me convidou. Sus, vamos nesse café missionário? Esses cafés missionários é um perigo, hein? É um perigo. Meu Deus do E eu fui céu. numa igreja que eu conheci o pastor, mas nunca tinha ido nessa igreja. Quando eu cheguei lá, quem era o pregador? Pastor Davi Botelho, meu líder da missão Horizonte. E ele estava com o projeto China. E nesse projeto da China, eu falei assim, ele falando da China, que era também a época das Olimpíadas, em 2008. Eu, como homem de Deus, eu gostaria que a SUS viesse aqui na frente. Falei, eita, quando ele me chama lá na frente, chamou alguns outros que ele conhecia, ele falou, como homem de Deus, eu levaria essa turma aqui para a China, porque é a época que a China está abrindo as portas para o Brasil, e o Brasil tem que aprender a entrar nos lugares que Deus está abrindo as portas. Meu E eles Deus. poderiam ser líderes de equipes Isso foi lá, no ano de 2008, as Olimpíadas na China. 2008. Aí eu Pequim. falei, foi. Aí eu falei, nossa Deus, China, ele falando para mim ir para a China. Aí o Espírito Santo vem comigo de novo. Você vai para a China, não porque ele quer, mas porque eu quero. Mas na hora você ficou meio assim, falando, Jesus, mas tem um lugarzinho melhor assim, Eu mas falei, com China, uma eu abertura nunca melhor. tive vontade de ir para a China, nunca. Se eu orei Porque pela China, o eu já regime, né? orei, mas O eu regime. nunca tive. Não, é que eu nunca tinha, assim, desejo de ir para a China, sabe? Nunca. No meu coração nunca teve China no meu Mas só que coração. o amor de Deus que você acabou de ler transbordou na hora. Exatamente. Transbordou. Você já estava se vendo pregando para os chineses. Isso. Aí o pastor Davi acabou e falou: E aí, Fala-se Sus? melhor para ele, que está nos ouvindo, para entender melhor como é que esse negócio é uma loucura, né? Como que É pode? loucura. As coisas de Deus é loucura, Tenta explicar. gente. Deus fala com a gente tem que estar sensível à voz de Deus. Aí quando ele fala, a gente tem que atuar em fé e acreditar no que ele fala. E quando ele me falou que eu ia para a China, não porque o pastor queria, mas porque ele queria, eu acreditei. E eu tomei a palavra. E eu falei, Senhor, eu tomo essa palavra que o Senhor me falou. Aí, quando acabou o culto, ele falou assim para mim: E aí, vocês vão para a China? Você sabe já os desafios. Tem seus desafios. Passaporte, buscar mantenedores, intercessores e vamos embora. Eu falei: Eu vou, não porque você quer, mas porque Deus falou para mim que eu vou. Aí eu cheguei lá na minha casa, minha mãe chorando: Você vai para a China? Eu falei: Mãe, eu vou porque Deus está mandando. Senão, eu não ia, não. É logo ali, né? É logo ali. Aí a minha irmã começou a movimentar, vamos fazer alguma coisa aí, uma comida chinesa aqui na igreja, vamos fazer
uma tarde da China, aí começamos a movimentar na igreja, vestimos todo mundo de chinês, vamos recolher uma oferta, chamamos um pastor que trabalha com chineses, e aí fizemos, mas aí não dava o dinheiro. Eu falei, meu pai, e os dias passando, e eu precisava, naquela época, levantar R$ 5.000. Em 2008, Era uma era boa muito quantia. dinheiro, porque era passagem de Ainda volta. hoje é, mas naquela época era muito mais. Ah, Era, então, era era os passagem 5 de. vezes o valor de hoje, né? Eu, ti- Praticamente. eu tinha que levantar a passagem de volta, a estadia lá, que era 20 dias que a gente ia passar, e ter alguma coisa também para me gastar, né? Para me comprar, né? Aí um primo meu chamou minha mãe e falou: Fala para as pessoas que eu vou passar aí, que eu tenho algo para entregar para ela. Mas eu nem vou ficar muito tempo, porque eu tenho que ir para minha igreja. Aí ele foi lá, me trouxe um envelope, parecia um envelope de casamento. Falei: Ô primo, quem vai casar? Ele falou: Não, é para você, tchau. Era o cheque, a quantia certinha da minha estadia lá na China. A época do cheque, né? Eu falei: Oh Deus, glória a Deus. Aí, mamãe, a senhora duvida que eu vou para a China? Aí, ó. O cheque já chegou da estadia. Aí uma irmã, que fazia uma eternidade que eu não via essa irmã, ela era da mesma igreja que eu, quando éramos adolescentes, me convidou para ir visitar ela, que ela estava passando uma situação muito difícil com o marido, e pediu para mim ir lá, que ela queria que eu orasse por ela. E eu fui lá e escutei essa irmã quase 1 hora. Aí eu orei, ministrei e tal. Aí eu já ia embora. Aí ela falou: Não, Suzy, volta aqui. Você me ouviu tanto. Agora eu quero saber quais são os teus projetos. Falei, meu projeto é que Deus falou que eu vou para a China, mas ainda não tenho a passagem. Pode deixar que a passagem eu pago para você. Simples assim. Simples assim. Deus é Deus ou não é, gente? Deus é Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. Ele é o bom pastor, nada vai te faltar. E quando ele quer fazer alguma coisa em nós, ele envia os recursos para você. Talvez nesse momento você está precisando de din-din, sabe? Aquilo que você semeou no reino de Deus, Deus está trazendo para você, receba aí. Receba porque é bênção. Mas receba para você abençoar outros. Porque Deus quer abençoar você para abençoar outros. É assim que Deus faz. Ele não vai deixar você na mão, não. Glória a Deus. E o recurso já estava ali, Aí eu você. falei, Deus, não, peraí. Eu falei, Deus, tudo bem, já tenho passagem, já tenho, mas eu queria algum dinheirinho, né? Um Para cafezinho, mim né? poder comprar alguma coisa, uma lembrancinha para minha mãe. Aí uma irmã que fazia aquelas bonecas Reborn, Ah, tava começando isso na época. Eu falei, nossa, ela me deu uma, falou: "Su, você vai fazer um sorteio aí até a festa das nações na igreja. Faz um sorteio. Naquela época eu ganhei R$ 800. E quem ganhou? A missionária Renilda. Ah, glória a Deus. quem foi sorteada? Até isso em missões Deus faz, né? Uma outra missionária que ganha. Foi benção. Meu Deus do céu, que coincidência, né? A gente tivemos a honra também É, de de tê-la. entrevistar há poucos dias aqui a missionária Renilda Ai, que e missionária Suzy tremendo. também tem algumas histórias em comum, vamos dizer assim, como diz a Bíblia. Elas são contemporâneas, tá bom, gente? Glória a Deus. Aí depois foi para a China, nós No- somos 112 brasileiros, de várias denominações. Meu Deus do Foi céu. quase o avião cheio, né? Vocês Quase o avião. fretaram o avião, então, para a China. Praticamente, né? Aí nós chegamos lá, nós fomos divididos em várias equipes. Meu Eu Deus. fiquei na equipe de intercessão, foi a equipe que mais visitou a China. Visitamos China, para quem não conhece, existe dois tipos de igreja. A igreja perseguida, que o pessoal fala que é a igreja subterrânea. Eles nem gostam que chamam esse nome, porque a igreja perseguida é mesmo. E tem a igreja do governo. A igreja do governo entra qualquer um, né? Só que é muito religiosa porque ela só pode usar o Antigo Testamento. Eles não podem falar sobre a volta de Jesus, não podem recolher oferta, não podem falar de sinais de milagres e prodígios. Então tem bastante restrições, não pode falar nada disso. Mas o povo está com fome e sede de Deus. A igreja lá até distribui Bíblias. Existem livrarias evangélicas na China. Eles produzem Bíblia, né? Produzem Para Bíblias. vender e eles não permitem que eles usufruam disto. Isso tudo. E existe a igreja perseguida, que eu pude visitar.
num lugar assim, bem afastado da cidade. Foi de madrugada, assim, no campo. E nesse lugar foi um missionário que trabalhava na China. Ele trabalhou 20 anos lá na China, ele e a família, e nos levou, mas em risco, né? Porque colocava em risco a vida dele, da família e as nossas vidas. E foi numa casa, e ali tinha igreja. E Meu havia Deus. crianças, adolescentes. Foi uma vigília. Você vê as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo morrendo. Eles agarravam a gente assim, pegavam nas nossas mãos para a gente orar, impor as mãos na vida deles, e eles começavam a falar em línguas, e o Espírito Santo ali. E a gente chorava, eles choravam, porque eles viam o poder de Deus se manifestando tremendamente. Experiência linda. Tremendamente, coisas incríveis, né? E da China eu tive uma experiência muito forte que eu nunca tinha sido assaltada aqui no Brasil. E lá na China eu fui assaltada. E como eu falei no começo, eu só fui com dinheiro de ida, com a passagem de ida e volta, o dinheirinho para me gastar esses 20 dias que a gente ia ficar. Mas quando eu estava no meu quarto, 2 dias antes de eu vir para o Brasil, Deus fala comigo de novo. Aí, antes de eu ir, o meu líder de intercessão, o pastor Raul, ele sempre falava assim, Suzy, que Deus, todo dia, ele perguntava a mesma coisa, o que Deus está falando sobre a China para você? Eu falava, Deus não falou nada, ou eu estou surda ou Deus está quieto. Eu falava sempre isso, a minha resposta. E todo dia ele me perguntava. E quando Deus falou que eu ia para a China, Deus falou que era curto tempo. Eu falei, 20 dias é curto tempo para mim, estou de boa. E a minha irmã teve um sonho que eu ia ficar mais tempo. Eu falei, não, Solange, não é coisa de Deus, não, não acreditei, não. E o pastor Raul todo dia me perguntava, e eu falava assim a mesma coisa. Mas 2 dias antes de eu ir voltar, a gente voltar para o Brasil, eu estava meditando a palavra e Deus fala comigo. Em Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. E o Senhor me pergunta assim, Suzy, você está disposta a doar tua vida aqui para os chineses? Eu falei, Que pergunta eu? difícil, Jesus. Eu não, Ele falou, Deus. não. Comida apimentada eu não posso comer, nem pimenta que faz mal para o meu estômago. Um idioma que leva uma eternidade para aprender, leva É um 5 anos para aprender o idioma. Mandarim, né? Mandarim. Mandarim. É difícil, meu irmão. Uma cultura totalmente diferente da nossa, de todas aquelas que eu já conheci. Alimentação, tudo diferente. Bem Tudo. exótico, Falei, né? não, Deus. Aí eu falei, mas Deus, por amor a ti, por amor, Jesus, por amor a ti, e por essas vidas eu fico. Meu Deus. Mas para ficar, Jesus, eu não tenho um sustento para ficar aqui. O Senhor sabe as condições que eu vim para cá, Deus. Como eu vou ficar aqui? Aí Deus falou assim: você está confiando em quem? No homem ou em mim? Quem é o teu bom pastor? Você lembra lá o Salmo 23? Aí eu Jesus colocou você recitei todo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então Deus falou, eu sou o teu bom pastor. Aí eu não teve te como chamo. você dizer não para Jesus. Como? Impossível. E aí eu comecei a chorar. Deus das nações estava falando com você. Aí eu comecei a chorar, chorar. Aí era a hora do almoço, o pessoal gritando, chamando para almoçar. Desci aquelas escadas chorando, o pessoal, o que aconteceu? Pensou que alguém da minha família tinha morrido, acontecido algum mal. Eu falei, não. Aí eu comecei a gritar assim, o Espírito Santo me tomando, Deus continua falando, Deus continua falando, Deus continua falando. Eu só saía isso da minha boca. Meu Deus!
Aí chamaram os líderes, os meus Aí ninguém líderes. entendeu nada. Na hora foi Não, algo. eu estava fora de mim. Deus está falando. Deus continua falando. Deus Deus continua continua falando. falando. E Deus continua falando. E Deus continua falando para você hoje. A voz de Deus foi A a voz de constante. Deus. Aí chamaram os líderes, vieram me chamar lá. Foi algo assim. Sus, o que está acontecendo? Aí eu contei para eles. Eles falaram assim: liga para tua igreja, para o teu pastor agora, para eles poderem levantar o sustento para você. Liga para tua família e fala para elas também. Aí eu liguei para minha família primeiro. Minha irmã falou assim: tá vendo, seu incrédulo? E Deus já tinha falado com a tua irmã sobre isso. Você não se preocupa, que os nossos pais aqui, a gente está cuidando dele e eles estão cientes que você não ia voltar. Fique em paz aí. Solange, mas eu não tenho sustento. Ela só falou: Deus proverá. Deus te abençoe. Tchau. Aí eu liguei pro meu pastor estava nos Estados Unidos. Aí eu liguei para o outro pastor que trabalhava comigo, que eu trabalhava com ele na igreja. Ele falou: se Deus falou para você, fica aí. Você vai voltar para quê? Eu falei: pastor, vou voltar como? Vou ficar aqui como? Com Palavras de ânimo você com recebeu. R$50 que eu tô no bolso, não tenho mais nada. Ele só falou: Deus proverá. Fique em paz. Eu só tinha o quê? A palavra. Aí eu cheguei para os líderes e falei: não deu nada certo. Minha família não tem condições, nem minha igreja. Você tinha uma certeza. Eu só tenho a fé. Certeza do chamado. Aí eles falaram assim: Deus está nesse negócio. Vamos movimentar aqui. Quantas pessoas eu falei que era 116 que fomos. Aí falou: você vai arrumar tua mala, nós vamos para o aeroporto, todo mundo, vamos fazer o check-in lá com o pessoal, e eu vou desafiar essa noite o pessoal e vou desafiar lá no aeroporto para recolher oferta para poder ajudar você aqui. Pelo menos os primeiros meses. Todo mundo indo para o aeroporto e você ficou Não, mais alguém fomos com você. para o aeroporto, todo mundo, né? Aí, aí teve o culto de cada equipe falou o relatório do trabalho que cada um fez, né? E depois, no outro dia, a gente já ia e ele desafiando. Um ficou num ônibus, outro ficou no outro ônibus, desafiando, falando de mim e que precisava tal, né? E o pessoal fazendo check-in, lá a gente com a bolsinha, lá esperando o pessoal dando oferta. E oferta. E alguns não acreditam: você vai ficar mesmo? Eu falei: eu vou ficar. Estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a Deus. Aí escrevi o número da minha conta bancária, meu e-mail, meu telefone. Entre em contato, me ajude aqui, eu vou ficar. Meu Deus. As coisas de Deus são loucura, gente. Será que esses loucura. missionários são normais, Jesus? Deus é um Deus de loucura. Meu Deus do céu. E nisso foram E eu precisava, naquela época, R$3.000, em 2008. Por quê? Para você alugar uma casa na China, você tem que pagar 6 meses de aluguel. Mas já tem tudo na casa, né? Cama, tudo, os móveis, tudo. Completo. Mas lá eles não fazem contrato, você só assina a promissória 6 meses. E para você ter o visto na China, você precisava estudar na universidade. É visto de estudante. E também tinha que pagar 6 meses. Então, 1.500 de aluguel e 1.500 Universidade. para a universidade. Aí E aí eu falei... E a gente só conseguiu 1.500, só conseguia metade. Falei: pelo menos o visto já tá ali. E para comer e para vestir? Eu só fui roupa de verão, só levei roupa de verão, gente. Era a época de 40 graus lá. Então, imagina. Levei meu saco de dormir porque eu falei assim: qualquer coisa. Não, para dormir em qualquer lugar, né? Não sabia. Aí uma missionária ia ficar. Ela falou: Suzy, faz o seguinte, eu vou alugar um apartamento. E aí, conforme for entrando na tua conta, você vai me depositando para mim. Uma ajudando a outra. Falei: de boa, aceitei esse desafio. Mas, na última parcela que eu tinha que dar para ela, o meu dinheiro chegou. Eu falei: glória a Deus, vou poder ir no mercado comprar algumas coisinhas para mim, pessoais e tal. Toda feliz. E eu com a carteira aqui, né? Sempre assim, com a carteira. Porque os bandidos lá, eles pegam com aquele 2 pauzinhos, tira de você que você não vê, você não sente. Os 2 pauzinhos. O Quasar chamado, né? E aí, na hora que eu ia pagar a conta, eu virei assim para pegar coisa da cesta.
Quando eu vi, eu escutei alguém gritando. Eu pus a mão no meu bolso. Cadê minha carteira? Já tinha levado. Aí eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Muito rápido. Muito rápido. Aí comecei a gritar, né? Ninguém entendia eu. Eu tava sozinha. Foi roubada, foi roubada. Aí os chineses todos se Ninguém ia entender, não. amontoaram, né, em cima de mim. Aí eu consegui pedir um telefone emprestado para chamar o pessoal da equipe, que já falava o chinês. Aí vieram lá, eu falei, olha, vamos na polícia agora. Aí um dos missionários falou, Suzy, o que você vai fazer na polícia? Nada, porque não vai dar em nada. Eu falei, mas o cara viu. Ele falou, ele vai perder o emprego. Eu falei, não tô nem aí. Ele é guarda, ele tinha que me proteger. Pensando na mente brasileira, né? Aí Mas chego lá na polícia. Aí eu conto toda a minha história, né? Aí o cara lá falando que era tudo mentira minha, o chinês. Falou assim, é mentira dela. Ela deixou cair a carteira. Eu não vi nada. Meu Deus. Era a palavra dele contra mim. Eu quase saí da cruz aquilo lá, naquele momento. Saí de lá chorando. Aí a equipe estava me esperando lá embaixo. Eu chorando, chorando. Eu falei, Jesus, a tua palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Quem está Chama as pessoas cooperando com da fé. tudo isso? Eu já não tinha dinheiro. Ainda só, quando eu tenho E o só que eu tinha é roubada. levado por. E a menina que está precisando desse dinheiro? Jesus, por favor, faça um milagre aí. Aí, quando o pessoal veio me abraçando, começaram a orar por mim. Aí o rapaz chega correndo atrás de mim. Queria falar comigo. Falei, agora que ele quer falar comigo? Aí ele fala assim, olha, gente, é o seguinte, eu quero te pedir perdão. Meu Deus. Eu tive que mentir porque eu conheço as autoridades do meu país. E eu sou estudante de direito. Se eu falasse a verdade, o ladrão vinha junto com a polícia na minha casa fazer dano para mim e a minha família. Eu quero que você me perdoe porque eu tive que mentir. Meu Deus. Aí eu falei, Jesus. Aí eu abracei ele e falei, eu te perdoo. Eu te perdoo no nome de Jesus. Eu falei, Jesus, se tudo isso está acontecendo para que esse jovem conheça o Senhor e mude a geração dele, eu dou glória a Deus, porque a minha missão na China já foi cumprida. Se eu vim por causa dessa vida, Jesus. Aí o nosso líder falou, vamos orar por ele também. Quando falou que ia orar por ele, ele levou um susto. Ele falou, vocês são cristãos? Falou, somos, porque você também é? Ele falou, não, é que eu vou de vez em quando na igreja do governo. E quando eles pegam aquele livro de capa preta e abrem e lê, Olha e eu só. escuto aquelas histórias, eu sei que não são lendas, são verdades, porque algo dentro de mim mexe comigo. Meu Deus. Poder da palavra de Deus. E ele falou assim, e eu tive sonhos sobre Jesus, e agora eu estou vendo Jesus em cada um de vocês. Eita glória! Jesus foi revelado na vida dele através de um acontecimento. E ele falou, eu estou vendo Jesus na vida de vocês. Meu Deus. Então, Aí nós começamos a falar, e Jesus também quer entrar na tua quem vida. sabe Aí o começamos a valor de uma alma, né? evangelizar. Oh, mas ele não aceitou Jesus naquele momento, porque o chinês, ele tem uma cultura que você faz as coisas por você mesmo. Tudo é você, tudo é você. Mas o Eles nome de foram Deus foi conhecido. criados nessa linha de pensamento, né? O ateísmo impregnado na vida deles, que a religião não existe, que Deus não existe. Então, para eles terem um conhecimento de Deus, eles têm que ver vida nas pessoas, mudança. Mas começamos então a trabalhar com ele. Aí demos Bíblia para ele, demos livros para ele, demos como chama? Vídeo que fala da existência de Deus, tudo em chinês mesmo. E com isso nós fomos amando esse jovem. Cada um de nós mostrava o amor de Jesus para ele. Até que um certo dia, na casa do pastor Raul, ele chegou e falou assim, eu quero esse Jesus de vocês, porque eu não sei por que vocês me amam tanto. O amor de Deus. E a gente falou, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E Aí naquele foi momento entender. ele se ajoelhou ali naquela sala, entregando a vida para Jesus. Foi um momento muito histórico. E batizamos ele na casa do missionário que trabalhava lá, dentro da banheira, tomou a Santa Ceia. E ele foi cheio do Espírito de Deus, que ele levou o pai para Jesus, a mãe para Jesus, o primo para Jesus,
a namorada para Jesus. Que lindo. Que lindo. 2 anos trabalhando com esse jovem e deixamos eles lá como nosso Você discípulo. ficou 2 anos na 2 China? anos na China. Mas E para voltar para a China, eu não tinha nem condição de voltar para a China mas mais, porque eu tinha você, perdido a primeiro você fala passagem. 12, 12, agora você fala 22, o negócio ficou Não, 20 2 dias para anos, 2 anos? 2 anos fiquei na China. E Meu aí, para Deus do voltar céu. para a China, Deus falou assim: é a época de voltar. E eu falei: Deus, e agora como que eu vou voltar? Condições nenhuma, né? Eu sei que cada 6 meses que eu tinha que pagar o aluguel e tudo, Deus trabalhou. E depois que eu perdi esse dinheiro, eu ganhei 3 vezes mais. E pude pagar a menina, e aí. E Deus nunca deixou Deus faltar. restituiu. Teve um semestre que a minha igreja pagou, no outro semestre a igreja não pôde pagar, não sei o motivo. E aí eu tinha que pagar e tinha um prazo, e o diretor me cobrando na faculdade. Falei, Deus, e agora? O senhor vai me envergonhar E assim? lá você estudou também. Lá, tinha que estudar para você poder ter o visto para ficar lá na China. Aí aprendeu um pouquinho da língua deles também. Aprendi, mas já esqueci muita coisa, porque você não É, pratica, é né? uma língua difícil de falar. Difícil, mas eu já podia pegar um ônibus, um táxi, já podia comprar coisas. Mas você Né? consegue entender quando eles falam ainda ou não? Consegui, agora não, não Agora já consegui, tem muito tempo já, não? algumas coisas consegui. E foi muito bom, né? Porque aí, e lá, onde nós morávamos na China, era o centro da China, era Xi'an. Foi a antiga capital da China antes de Pequim. Então lá era uma zona, um estado de muitas universidades. Então todos os universitários, todos os jovens estudavam lá, a maioria, né? Então tinha jovem de tudo. E nós começamos então um trabalho dentro da minha casa com as meninas. Falei, Deus, eu vim aqui para a China para estudar só, quero falar de Jesus. Como eu vou falar de Jesus por causa do idioma? Aí nós começamos, aí conhecemos um brasileiro que dava aula de português. E ele era da congregação cristã. E era, aí ele levou a gente lá para o pessoal conhecer a gente e praticar conosco o idioma português. Então eles vinham na nossa casa. Aí Deus falou comigo: começa a trabalhar com eles e começa a fazer reunião na tua casa. E lá na China, você só pode ter 12 pessoas dentro da tua casa. Mais que isso, eles pensam que é revolução. Já querem levantar contra o governo. E aí começamos a chamar algumas missionárias também, que já falavam um pouco de chinês, e fazíamos comida brasileira, Nossa, que legal. e dávamos o nosso testemunho. Por que que nós éramos cristãs? Porque para eles, todo ocidental é cristão porque crê num Deus, independente de religião, mas eles não. Então nós líamos um versículo da Bíblia e explicávamos, e aí a palavra era ministrada. E aquelas que queriam mais interesse vinham conversar com a gente depois. E algumas vieram e aceitaram Jesus. Né? Foi muito bom esse tempo de nós Nossa, que levar lindo. Jesus para as pessoas dessa maneira. Então, Deus sempre dava estratégia de como ganhar as almas para o reino de Deus. Você contou um testemunho muito marcante desse jovem que, através de uma carteira, conheceu Jesus e toda a sua família. Conta assim para nós. Eu sei que você não vai conseguir contar tudo, porque é uma grande trajetória de vida com Deus no campo de missões. Conta para nós assim, um sobrenatural, uma coisa que marcou, uma cura, um milagre, alguma coisa que você lembra de alguma das nações que você foi que impactou assim. Além desse que você já contou agora, que esse também foi muito forte. É, né? Nossa, esse rapaz aí, conhecer Jesus através da forma que foi muito. A maneira que foi até hoje a gente Conta fala mais um pra do gente aí. Marcos assim que impactou nossas vidas. Outra coisa que foi na China também foi as crianças. Você vê elas recebendo um batismo com o Espírito Santo, né? De uma Nossa, forma tão tremenda. E a fome que aquelas crianças e adolescentes tinham. E quando nós fomos num orfanato também, lá na China, que a gente via Deus transformando aquelas crianças. e recebendo o batismo com o Espírito Santo. Assim E dons mesmo. espirituais e falando em outras línguas. Assim. Eu imagino, porque coisa tremenda que Num não deva país que é bem fechado por o fechado. evangelho. Mas na estatísticas missionárias, China é o país que tem mais cristãos em todo o mundo, que a gente não sabe. Mesmo na igreja perseguida e também a igreja do governo também.
Exatamente. Inclusive a igreja do governo, junto com a igreja perseguida, os pastores, os líderes estavam se unindo porque eles queriam romper, a igreja do governo queria romper com isso. E eu lembro que nós somos numa igreja que havia recém-aberto, que o pastor era uma igreja do governo, o pastor começou a pregar no poder do Espírito Santo, a intérprete ali se envolveram tanto, e a moça que nós levamos ali, ela falava assim, ele está contando toda a minha vida, como é possível? Aí nós falamos, não é possível porque Jesus conhece a tua vida. E aquele dia ela aceitou Jesus. Foi Nossa. muito impactante. E esse pastor foi preso. E ele falava assim, não importa eu ser preso, contando que na prisão eu fale de Jesus. Meu Você Deus. querer ser preso para pregar o evangelho numa prisão, é Isso. só o amor de Jesus. Só o amor de Jesus para que constrange. Então você vive assim, esses momentos assim tão marcantes, que você fala, que crente que eu sou, né? Que crente eu estou sendo hoje. A ponto que Jesus ensinou isso, né? Ele deu a vida dele por nós. E eles se dão, contando que Cristo seja formado. E lá na igreja perseguida, o que eles falam? Eles preparam líderes, e desses líderes que preparam, que se convertem, já são preparados para abrir novas igrejas. E eles vão, sem nada, e vão. E às vezes a gente coloca tantas coisinhas para fazer, né? Ah, eu vou, senhor. Se o senhor me der um carro, se o senhor me der uma casa, se o senhor me der isso. Eu Se eu faço tiver um bom aquelas trocas. sustento, eu vou. Aquela moeda de troca, né? Rapaz, eu lembrei até de Jacó agora. É mesmo. Jacó não foi bem assim? Se o Senhor me abençoar, eu vou nessa viagem. Se o Senhor me abençoar e der aquilo, tudo que eu preciso, todo o sucesso. Quando eu voltar, foi Jacó, está na Bíblia. Quando eu voltar, o Senhor será o meu Deus. Aí eu vou dar o dízimo de tudo. Mas até o momento eu não tinha entregado para Deus, não. E nem o dízimo. Nem o dízimo, nem nada. Então, Ai, é ai. muito interessante a trajetória de vida de Jacó, porque Jacó representa a igreja de Jesus, representa nós crentes, que quer o jeitinho que já fala assim, se o senhor abençoa, eu vou, se o senhor abençoa, eu não vou. Será que tem alguma coincidência nessa história, né? É, uma troca com Deus não dá Uma certo, troca, mas não. não dá certo, né? Ah, se o senhor abençoar, eu dou dízimo, se Deus não abençoar, eu não dou. É. E sendo que Deus quer de nós o quê? Uma entrega sem reserva. É. Então a proposta do evangelho é essa. E ainda mais eu, se contando toda essa história, eu falei, meu Deus do céu. Um missionário, ele exige uma renúncia. O negócio é. Dá para Total. encarar aí? Quer ser missionário ainda? Tem alguém que gostaria de levantar a mão nesse momento e entregar a sua vida sem reserva para o campo missionário? É sério. É sério, por isso que Jesus é assim, aquele que não deixar pai, mãe, Filho, por amor filho, de mim, por amor não a é mim, digno não é digno do de... meu reino. Estamos fazendo uma comparação, É uma renúncia, né? mas é sério. O que nós estamos falando aqui é sério. Tem alguém aí que gostaria de levantar sua mão e entregar sua vida para a obra missionária? Sem reserva? Renuncia, É. crucifica o teu eu. Porque essa voz, ela ainda continua clamando. É Isaías. É. A quem enviarei? E quem É há a de de ir ir por por mim. nós? Um dia eu fiz essa oração para Jesus. Eu pago o preço até hoje por causa dela. Que eu falei para Jesus outro dia, indo para uma reunião de missões lá no Vila Alzira. Eu recebi uma visita de Jesus dentro do carro e fui visitado por Deus, aquela presença. Comecei a falar ali com estranhos e visitado por Deus. E naquele momento eu não tinha falado isso ainda. Jesus falou, Senhor. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aonde o Senhor mandar, eu irei. Só que isso tem um peso muito grande. Oh, meu Deus. Eu já paguei os preços por causa disso daí já. Ai, E só que não tem como voltar, né? Você falou, tá falado. aquele que põe a mão no arado não pode olhar para E trás. ministério não tem volta, como nós estávamos falando há pouco. É. Ministério não tem volta. Por isso que o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está mandando sempre a gente ir avante. Ele não está mandando você voltar.
Falou, vai, continua, siga, Sempre para anima-te, frente. vem para frente, olha para a cruz, Para direita, para esquerda, olha não. para a cruz. Não tem como dar uma paradinha assim que nem a Não, mulher de não Ló, tem. né? Vou dar uma Olhar para a olhadinha cruz. para as Campinas, Não. ver se sobrou alguma coisa das Campinas de Sodoma. E ele não só falou ir de pregar, ele falou ir de fazer discípulos. E onde estão nossos discípulos hoje? Ai, Jesus. Então você Quando nós. ficou mais difícil um pouquinho agora. É, porque quando nós chegamos diante do Cordeiro, ele não vai perguntar o que que a gente fez na terra. Ele vai perguntar onde estão tuas almas. O que você tem para apresentar diante de É, mim? onde estão teus discípulos, né? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, e sobre muito te abençoarei. Essa Eita. visão a gente tem que ter O no fiel nosso entra coração. pro gozo. Agora e aquele outro? É. Meu Deus, Deus. Servo Deixa eu- mau, não quer sa- Esse a gente não quer nem falar, né? assim mesmo. Meu Deus do céu. Aí me fala um pouquinho depois da China. Eu sei que não vai dar tempo de falar tudo. Depois Vai- eu fui para Cuba, tá? Ai, Fiquei na Jesus. China lá 2 anos. Aí Deus usou uma pessoa que foi na China, precisava de um tradutor, precisava fazer compra lá. E aí ele foi usado por Deus para me abençoar e trazer de volta ao Brasil. E voltei. E depois fiquei 1 ano e meio lá na Bolívia, ajudando no treinamento de adolescentes e jovens, que tínhamos o projeto da missão chamado Ásia. E aí eu ajudei no treinamento deles durante 1 ano e meio na Bolívia, da Bolívia. Aí eu fui para Cuba. Nossa, meu E na Deus. Cuba eu levava equipes desde o ano 2014 até o ano 2019, levando equipes, ajudando no treinamento de pastores e líderes, levando objetos pessoais, levando comida, levando ofertas missionárias para ajudar as igrejas locais, os líderes Foi de locais, 2014, até 2019. foram 5 anos, 6 anos. É, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 anos. 5 anos. Indo e voltando para Cuba. Eu morei em Cuba durante 7 meses, porque havia casado com um cubano, então eu tinha. Eles me deram somente 6 meses para morar e 1 mês porque eu tinha o visto, né? Então era o único tempo que eu pude morar lá. E durante esse tempo, Cuba é um país que a igreja tem crescido. Você já conhece um pouco de Cuba, Sim, porque você inclusive. viveu. Eu falo que eles são crentes sobreviventes, Eu louvo a porque Deus pela sua vida. No ano de 2016, Deus me deu o privilégio de conhecer Cuba através da sua vida e através do seu Glória a Deus. ministério e poder contribuir um pouquinho ali naquela nação. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. E Cuba, como nós sabemos, é um país socialista comunista. Atualmente, muitos imigrantes estão chegando no Brasil, estão saindo de Cuba, porque a situação de Cuba está terrível, gente. Vocês não têm nem noção de como está aquela nação. Em 2016, quando o pastor Ivan foi, já era precário, agora É. está muito mais precário. Fidel era vivo ainda na época, né? Agora está pior do que nunca. A energia lá só tem 2 horas de energia. Comida, assim, quase não tem. As Eu prateleiras do passei supermercado umas vazias. experiências até mais ou menos, assim, vamos dizer, e piorou então. Piorou. Meu Deus. E o povo está saindo. E para vocês terem uma ideia, lá onde eu moro, lá no Parque Miami, na Represa, já tem mais de 50 cubanos e venezuelanos morando lá no bairro, o qual eu estou trabalhando nessa área agora com eles, em missões. Alguns são cristãos, outros não. Nós temos dado, a igreja tem dado apoio naquilo que cabe nós ajudarmos, né? Levar eles para fazer a documentação deles, ajudar a levar no CRAS. O Brasil é um país muito acolhedor nessa parte, né? Isso. De tanto cristãos, não cristãos, mas tem abrangido a igreja, tem feito esse papel muito importante, né? De receber essas pessoas e apoiar nas suas necessidades, né? Uma ajuda monetária, vamos dizer assim, né? Isso, nós temos feito isso. Então, é o que nós fazíamos em Cuba, né? Levar ajuda E a igreja humanitária para E a eles. igreja continua fazendo aqui também, Exatamente. através do campo das nossas igrejas, para a glória de Deus. E eu não fui mais a Cuba e Cuba veio atrás de mim. Mas que mistério, né? Essa foi boa. E lá em Cuba, uma das experiências sobrenaturais que nós tivemos, junto com a missionária Renilda, que num culto que nós fizemos de manhã, havia um militar que estava nesse culto
Só que eles, como militares, todos aqueles que trabalham para o governo é proibido de entrar dentro de uma igreja. E as igrejas em Cuba é nas casas, a maioria, né? É Tem, casa culto, né? é casa culto que eles chamam, Não mas tem a tem. placa denominacional. E também tem igrejas locais também, que era antes da Revolução, por isso que existe também as igrejas locais que Exemplo têm da templos. metodista, né? É a Metodista, a Batista, Assembleia de Deus, tem algumas, as igrejas mais tradicionais. E nesse culto, nessa casa que teve, esse homem estava lá. E quando acabou, a esposa dele veio me chamar. E chamou a Renilda também e falou: vem cá, vamos lá no quarto. Só que ninguém pode ficar sabendo. Eu falei: por quê? É porque ele quer Jesus. Meu Deus. E ele não pode declarar aqui diante de todos, porque ele é um militar. E aí nós oramos, ele chorou muito, se quebrantou, demos uma Bíblia para ele. Foi tremendo. E depois eu também fui renovar o meu visto na polícia. E a mulher estava cantando uma canção. Aí eu cheguei e falei: poxa, você é cristã que nem eu. Ela: fica quieta, fica quieta. Não fale, eu não posso falar que eu sou cristã. Eu estou aqui adorando meu Deus, mas não deixo que eles saibam, E, porque eu sou presa. e a restrição alimentícia, que é muito forte também, né? Exatamente. As crianças lá sofrem demais. E outra coisa que nós vimos que estava uma escassez de. Precisava chover em Cuba, lá no lugar que a gente estava, em Buenaventura, na província de Holguín, uma escassez de chuva, chuva. Estava seco, seco, seco. E a missionária Renilda falou: vamos orar, vamos orar. E levantamos as mãos para orar ali. E pedi a Deus chuva. Ela foi embora 2 dias antes de mim. Quando ela foi embora, que ela já tinha no Brasil, no outro dia choveu. Deus ouviu a oração. O milagre foi tremendo. Meu Deus do céu, que coisa impactante, né? E é um lugar muito difícil. Eu E a tive gente ali, eu falei, viveu muito milagre de cura em Cuba também, muita libertação. É um país assim que tem vivido muito assim, espiritismo, né? Tem muito eu lembro espiritismo você lá, falando de influência cura. do Haiti. Eu tive o privilégio de orar por cura para uma pessoa em Cuba. E ela foi curada de uma forma tão sobrenatural que ela não podia comer. O estômago dela, não sei qual que era o. Problema. É, mas ela não podia se alimentar. E foi no dia que. Você, como que é, né? Você mata um porquinho para 50, 100 pessoas, né? Sim, Porque a comida toda é compartilhada e fracionada, né? E tem que multiplicar. O negócio é muito precário. E mesmo com tudo aquilo, ela não poderia comer aquela porção dela. E eu lembro pela graça de Deus, porque é Ele que faz. E nós oramos por imposição de mãos. Foi naquela vez que. Ah, você estava, acho que você estava foi naquela vez, sim. E ela foi curada e ela não sabia se ela se alimentava ou se ela dava lugar ao Espírito Santo. Eu acho que você lembra desse dia. Foi num quintal de uma daquelas casas. É, um quintal assim, uma forma até, né? Porque é um lugar bem simples, né? é, No fundo da casa, né? foi E você tremendo. vê assim a mão de Deus agindo e o milagre acontecendo não tem preço, né? Nossa, muito, muito impactante aquele dia. E ela começou a dar lugar ao Espírito Santo, daí. Aí teve, e ela colocava a mão, eu fui curado. E lá eles têm a cultura muito de abraçar e beijar, né? Aham. Quando eles recebem um milagre, vou até revelar essa particularidade. Eles começam a te abraçar e te beijar, sabe? Te Como agradecer. gratidão, assim. Graças, graças. E abraça e beija aquela coisa de. Eles não sabem como agradecer. E quando eles vão adorar também, né? Que eles se jogam no chão, né? Eles adoram, se jogam no chão, se esparramam. E às vezes a gente hoje, na nossa cultura, para dar um glória a Deus é uma dificuldade. E lá eles se Eles jogam. são bem Falei, expressivos em nossa, tudo. É na na dança, no dança, na louvor, cultura, é um povo muito muito abençoado. alegre, Um povo muito. alegre, É um povo que ama. com certeza. Isso. 5 anos em Cuba? 5 anos trabalhando em Cuba. Aí eu deixei de viajar por causa da pandemia, depois nunca mais fui, né? Meu Deus do E agora céu. os cubanos estão vindo para cá e eu estou cuidando Aí deles você aqui. querendo fugir dos cubanos, aí os cubanos vêm aqui para você cuidar deles E e a aí obra não para, abençoar. continua, né? Exatamente. Que coisa linda, né? Então O a gente vê chamado é para as nações, né? Então Deus tem um tempo para todas essas coisas, né?
Mesmo que você está parado num lugar pensando que está parado, mas Deus traz as pessoas até você para que você possa cuidar. E atualmente na nossa igreja nós estamos trabalhando nessa área de formação de discípulos, cada líder dentro da igreja formar os seus próprios discípulos, para que esses discípulos formam outros discípulos. Porque conforme a igreja vai crescendo, o pastor não tem condições de cuidar da igreja em geral. Então, nós estamos cuidando um do outro nessa visão. De ir pregar o evangelho e ir fazer Fazer discípulos. discípulo, porque também é uma ordenança também. Isso. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma Uhum. ordenança de Jesus que está registrado nos evangelhos, e de fazer discípulos. E atualmente o nosso pastor é cubano também. E ele fala Sim. português e espanhol. Glória a Deus, que coisa E linda. aí eu né? sou a tradutora dele nos cultos de domingo, porque tá chegando muito cubanos que ainda não falam português. Então eu traduzo pro. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, já estou com saudades. É, Porque está quase terminando o nosso tempo aqui. já? É. E ela nem pregou, que ela separou uma palavra ali, gente. E Aí Deus já ela tá me separou dando uma outra palavra já. ali. Glória a Deus. E o tempo é pouco para a gente relatar melhor a sua trajetória de vida e fé dos 12, não vou falar a idade dela, tá, gente? Dos 12 até agora, 12 anos de idade até agora, são 47 anos de ministério. Não falei a idade, né? Ninguém pegou a calculadora, tá tudo bem. Glória a Deus, ainda bem que Deus nos renova como águia e nós somos novos na presença dele. É, É o renovo de Deus, como eu costumo dizer que Deus não trabalha com coisas velhas, ele faz tudo novo, novidade de vida. Então a gente já está com saudade. Aprove a Deus que prepara uma outra ocasião para que você esteja conosco. Que testemunho impactante de vida, de fé, é algo assim que eu tenho certeza que aonde esse vídeo chegar, você não será o mesmo mais depois deste depoimento da palavra cast, para a glória de Jesus. Haverá mudança na sua vida e no seu ministério. eu creio. Através da vida da missionária Suzy, esse legado de fé. Faltam palavras para a gente relatar. Você quer ler um versículo rapidinho ainda? Você separou? Eu vou ler Versículo? esse versículo Dá que tempo, Deus, rapidinho. enquanto a gente estava falando aqui, Que Deus depois nós estava vamos orar. falando desse versículo. Isaías 61, 1 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O que eu quero dizer? Jesus citou essa palavra em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre você. Por quê? Porque ele tem um propósito. O Senhor não deixou o Espírito Santo nós só para termos momentos de experiências de emocionais com Ele, de receber o poder do Espírito, falar em línguas, mas Ele deixou um propósito. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, para falar do amor dele, para poder restaurar quantos estão aí oprimidos, precisando de uma libertação, uma palavra, quantos estão presos. E hoje o Espírito Santo quer te usar. Deixa ele te usar. As boas novas que nós precisamos falar para esse povo, gente. Tem muitas notícias ruins. As pessoas querem ouvir coisas boas. E você quer saber a melhor coisa do que a palavra de Deus, que é a coisa boa que nós devemos pregar? Então, pregue a palavra, insta. Não deixe de falar do amor de Deus. Comece a ter discípulos, né, no meio dos seus relacionamentos. Aqui, outra palavra que eu ia ler é aquela palavra lá em Lucas capítulo 7, onde Jesus teve um encontro com um centurião, que ele ouviu de Jesus, ele foi atrás de Jesus, porque ele tinha uma necessidade. O empregado dele estava enfermo. Mas ele falou: Jesus, eu não sou nem digno que o Senhor venha na minha casa, mas basta uma palavra. Tem pessoas que estão esperando somente uma palavra sua para que as pessoas sejam mudadas de vida.
Então, deixa Deus te usar para a glória dele. Amém? Glória a Deus. E eu não vou perder a oportunidade que a missionária vai orar por nós também. Amém. É, orar pelas vidas dos ouvintes do podcast PalavraCast. Amém. Pai, no nome de Jesus, obrigada. Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Obrigado por esse podcast, que pode ter sido de bênção para aqueles que ouviram esses testemunhos, essa palavra, porque a tua palavra não volta vazia, ela é viva e eficaz. Senhor, se nesse momento tem alguém necessitado de cura, de uma libertação, de uma restauração, de um milagre sobrenatural que só o Senhor pode fazer, envia agora os teus anjos dos céus. Levamos a palavra para essas vidas nesse momento, que sejam curadas, que sejam tocadas, que sejam libertas, que sejam restauradas, que o Senhor, ó Pai, abre as portas que estão fechadas e que o milagre da prosperidade venha sobre cada um. Ó Deus, que possamos ouvir testemunho do agir do Senhor e aqueles que são chamados pelo Senhor para servir o teu amor, talvez Sim, machucados, Jesus. ou talvez alguns Nós estão desanimados, concordamos com esta caídos, ó oração. Pai. Ó Deus, mas agora, Deus, restaure, traga ele de volta ao primeiro amor para seguir na tua obra, fortalecidos na palavra que não volta vazia. Que o Senhor continua sendo o mesmo ontem e hoje, eternamente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Obrigado, missionária. Eu que É. agradeço. Suas considerações finais, fique à vontade. É. Eu quero agradecer, né, pastor Ivan, pastor, esqueci o nome. Ariston. Aristão, nome difícil. Nosso amigo também, nosso irmãozinho aí, Paulo, que tem nos ajudado nesse podcast. E a você, principalmente, que está aqui ouvindo a gente. Saiba que aquele que começou a boa obra, ele vai continuar até o final. Deus não terminou ainda. Deus começou algo em você e ele continua te amando, te abençoando e querendo te usar para a glória dele. Deus abençoe. Missão está no coração de Deus e também está no teu. E no Amém? nosso. No No nosso. nosso. No Glória a Deus. nosso. Obrigado, missionária De Suzy. nada, Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te Obrigado ter- bendiga. Deus lhe bendiga ter recebido esse convite e Amém. aceitado. E você ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Mais um PalavraCast. Deus te abençoe e até mais.